Minha tia engravidou de mim quando eu tinha 16 anos e minha mãe não tinha ideia. 8 anos depois, ela descobriu e me expulsou de casa. Então, aos 20 anos, minha vida virou de cabeça para baixo. Minha mãe tinha 10 anos e minha tia, que agora chamarei de tia, tinha 14 quando imigraram de Taiwan. Minha mãe se meteu em muitos problemas e ela e meu pai tinham apenas 14 anos quando ela engravidou. Meus avós não permitiram que ela se livrasse de mim, então acabei nascendo. Eu era próximo da minha mãe até os 8 anos, então ela começou a sair para festas, sair com amigos e discutir com meus avós o tempo todo. Houve algumas vezes em que ela simplesmente me levou depois de uma discussão e me manteve longe por um mês, ou fez meu pai me manter. Continuou assim até eu ter 13 anos e meus avós falecerem. O noivado da minha tia desmoronou e ela se mudou para ajudar minha mãe. Foi quando minha tia começou a me manipular e isso me afetou. Minhas notas caíram. Comecei a gritar com minha mãe e culpar suas ações passadas pelas minhas. Brigava na escola e tinha tanto medo da minha tia que passava a noite toda abraçado com minha mãe só para ficar longe dela. Quando eu tinha 16 anos, minha tia engravidou e se mudou com uma amiga uma semana depois. Ela veio uma vez depois que o bebê David nasceu e, quando minha mãe saiu por um tempo, ela me fez segurá-lo e tirou uma foto de nós, dizendo que eu deveria segurar meu filho enquanto posso. Depois ela se mudou com David para Taiwan e foi morar com um primo. Tentei esquecer tudo que ela fez comigo. Me formei com honras e consegui um ótimo emprego. Tentei fazer minha mãe se orgulhar. Quero dizer, acabei de comprar um carro para ela. Ela chama minha noiva de filha que nunca teve. Minha noiva é a única pessoa para quem eu já me abri, porque eu precisava que ela soubesse. Aparentemente, na última segunda-feira, minha tia bebeu demais e contou tudo para o primo sobre o que ela fez comigo e sobre eu ser o pai de David. Ela foi expulsa imediatamente. Minha mãe foi informada de tudo pelo primo. Minha mãe teve um colapso e me perguntou se ela era realmente tão horrível que eu não podia contar a ela o que aconteceu comigo. Ela gritou que teria sido capaz de ajudar, mas porque eu não sabia, seu neto está preso com um monstro. Ela me expulsou, dizendo que eu nunca a perdoei por suas ações passadas. Falei com minha noiva sobre isso e ela disse que minha mãe só precisa de tempo e não consegue entender a ideia de ter um neto que ela não pode ajudar. Eu estava errado em nunca contar a ela? Atualização 1. Tem sido um mês difícil desde a última vez que postei. No dia seguinte ao meu post, minha mãe me chamou de volta para casa e disse que precisávamos conversar. Quando voltei e sentei no sofá para conversar, ela começou a chorar. Então comecei a chorar também. Ela se acalmou primeiro, mas eu continuei chorando e é constrangedor escrever isso, mas acabei adormecendo. Minha mãe me acordou e tivemos que conversar sobre as coisas. Eu contei para minha mãe como minha tia me manipulava e como as outras crianças me provocavam sempre que a viam. Eu estava tão confuso quando as coisas estavam acontecendo e estava tentando reprimir tudo. Ela até mencionou como deveria ter percebido que algo estava errado, porque nenhuma criança daquela idade deveria ficar abraçada com a mãe a noite toda, mas ela estava tão envolvida em se divertir que não percebeu. E então, eu não sei. Tentei dizer a ela o quanto trabalhei para deixá-la orgulhosa. Ela me disse que sempre esteve orgulhosa e que eu sou a prova de que ela não se tornou um desperdício de espaço como seus pais sempre disseram. Eu sou a vida dela. E então ela admitiu que ligou para minha tia na noite anterior. Ela me disse que, embora quisesse ser discreta para descobrir sobre David, minha tia sabia porque ela estava ligando. Acontece que depois que meu primo a expulsou, minha tia se mudou para um quarto de hotel porque não podia pagar um apartamento. Minha mãe se ofereceu para pagar o apartamento com a condição de que ela enviasse David para ela, e minha tia concordou. Minha mãe me disse que gostaria de poder mandar minha tia para a prisão para que ela sofresse, mas não vai falhar com seu neto como falhou comigo. Então ela teve que trazê-lo. Ele veio uma semana depois e minha tia não veio com ele. Ela o enviou de avião com um parente que não sabia o que estava acontecendo e partiu no dia seguinte para visitar outras pessoas. Ele estava muito quieto e confuso, e minha mãe o levou para todos os lugares tentando obter a custódia total dele imediatamente. Eu não sei nada sobre questões legais ou como ele foi autorizado a vir com um guardião, mas minha mãe me disse para não me preocupar com isso e que ela está cuidando disso. Ele se referia a minha mãe como tia quando chegou, mas assim que nosso parente foi embora, ela o fez começar a chamá-la de vovó, por mais estranho que seja. Ele também tem me chamado de pai. Ele parecia desconfortável no começo, mas acabou se acostumando. Minha mãe adora ser avó e David já está muito apegado a ela. Eu sei que faz pouco tempo desde que ele chegou, mas me lembra de mim mesmo naquela idade, como eu costumava me apegar a ela. Ela o apresentou a todos os seus amigos próximos. Quando perguntam sobre sua mãe, ela apenas diz que ela está em Taiwan e o enviou para ter uma vida melhor conosco. Como estou me casando ontem, minha mãe conversou comigo e apontou algumas coisas estranhas que ela notou em David e expressou sua crença de que minha tia estava começando a fazer com ele o que ela fez comigo. Eu realmente não sei o que fazer com essa informação. Minha noiva me disse que eu só preciso continuar lidando com isso como estou fazendo e ter confiança de que estou fazendo o meu melhor, mas com tudo o que aconteceu, não sei se é o suficiente. Dito isso, sinto que estou mentalmente melhor sabendo que minha noiva está bem com minha mãe cuidando de David e minha mãe e eu esclarecendo as coisas sobre o que minha tia fez. Atualização 2. Eu realmente não acho que vou continuar fazendo essas atualizações. Talvez eu faça uma no futuro se sentir vontade, mas senti que precisava dar outra atualização porque recebi muitas mensagens sobre minha tia e senti que precisava desabafar algumas coisas. Eu gostaria que as coisas fossem diferentes e que eu não estivesse nessa situação, mas estou nela e tenho que ver o lado bom, porque o lado ruim pode ser demais. Eu sei que algumas pessoas adorariam se eu fizesse essa atualização no Facebook ou no Twitter e expusesse tudo e a polícia em Taiwan aprendesse para sempre. Mas não é assim. É difícil escrever ou falar sobre ela fora de algo que sei que é privado como isso. E se eu tivesse que pensar, é porque ainda me sinto culpado e em conflito e quase me pergunto se merecia ou se queria isso, mesmo sabendo que não é verdade. Espero que ela tenha uma vida terrível, mas o melhor para mim é ficar longe dela para sempre e não farei nada para me associar a ela novamente. Muitas pessoas tiveram problemas com minha mãe obrigando David a me chamar de pai, enquanto ela assume o título de avó. E não vou mentir, é estranho e desconfortável, especialmente porque não me sinto como um pai, e nem sei o que isso significa. Mas não me deixa triste ou bravo ou qualquer coisa, apenas um pouco deslocado. E não acho que seja motivo para ficar com raiva.
raiva. Quanto ao resto, minha mãe tem a custódia oficial de David. Não sei como foi o processo. Não sei como aconteceu tão rápido, ou se foi rápido mesmo. Eu sei que ela recebeu documentos do advogado da minha tia em Taiwan, mas ela me manteve afastado para evitar me estressar. Acontece que um dia David disse algo sobre sua mãe precisar dele para fazer bebês. Minha mãe chorou mais naquela noite do que nunca, e quando fui até ela, ela continuou chorando, me abraçando e pedindo desculpas. Espero que David se recupere em breve. Ele gosta de ir ao psicólogo infantil que minha mãe o leva. Ela o matriculou na escola, mas por causa de sua situação, eles têm reuniões com o psicólogo do distrito escolar. Ela arrumou um tradutor para ele porque seu inglês não é muito bom, e aparentemente a equipe de recursos da escola está organizando algo chamado IAP. Quanto a David, é estranho que ele sinta falta de sua mãe, mas ele sente. Eu entendo sentir falta de Taiwan e ter medo de um lugar novo, mas não sei por que ele sente falta dela, especialmente porque ela estava fazendo isso com ele. Ele se apegou muito à minha mãe, e ela adora ser avó. Ela brincou comigo um dia que a melhor coisa é que ninguém no trabalho mais flerta com ela porque ela é uma avó. Acho que a linha para alguns caras é que ela é uma avó antes dos 40. Ela o leva ao templo, ao parque, adora cozinhar comida tradicional para ele e sempre fala em mandarim com ele. Ela até comprou muitos livros de educação infantil e se inscreveu em um curso para garantir que possa fazer tudo certo, mesmo quando for difícil. Nossas interações têm sido limitadas e acho que ele tem medo de mim. Mas minha mãe me disse várias vezes que está tudo bem e que não preciso fazer nada que não queira. Perguntei a ela por que ela não está me obrigando a me envolver mais, e ela apenas disse que sente que seria errado me forçar. Outra coisa que aconteceu é que meu pai descobriu sobre David. Meu pai não está realmente presente na minha vida. Ele tem sua própria esposa e filhos, e está focado neles. Agora que sou adulto, estou em paz com o que é nosso relacionamento. Honestamente, foi a primeira vez em meses que falei com ele, e antes disso, foi no ano passado, quando ele atualizou seu testamento porque decidiu que queria que eu herdasse seu carro. Aparentemente, um dos amigos da minha mãe me informou sobre David, e ele apareceu sem avisar com seus filhos, fazendo com que eles carregassem 2 caixas cheias de brinquedos, enquanto ele mesmo segurava um novo Xbox, muito mais do que ele já ganhou de mim. Ele conversou com minha mãe sobre tudo enquanto seus filhos brincavam com David, e não vou mentir, senti inveja deles porque parece que ser tio e tia é mais fácil do que ser o que quer que eu seja. Quando meu pai conversou comigo naquele dia, estávamos sozinhos no meu quarto e ele chorou também, porque nunca quis que eu fosse pai tão cedo quanto ele, e foi estranho vê-lo chorar ou ser carinhoso comigo. Minha mãe e meu pai levaram David ao parque naquele dia, e ele se divertiu muito com eles. Eu os vi voltando para casa e ele estava andando entre eles, minha mãe segurando sua mão esquerda e meu pai segurando sua mão direita, e eles pareciam estar se divertindo muito. Era quase como se pudesse ter sido nós se o momento fosse certo, e isso foi muito bonito. Minha mãe também deixou meu pai levar David para a casa dele algumas vezes, e ele começou a chamar a esposa do meu pai de Deb, o que é estranho porque ela é mais chinesa do que minha mãe. Eles ainda me ligam no FaceTime apenas para conversar com ele, e meu pai já veio algumas vezes desde então porque eles querem ver o sobrinho deles. Minha mãe vai com a família do meu pai no Halloween porque todos querem levar David para passear. A melhor coisa para mim, no entanto, tem sido minha noiva. Acho que nunca entendi realmente o termo ela é minha rocha antes disso, mas agora entendo. Minha mãe também entende, e me pede para ligar para ela quando tudo começa a ficar desconfortável, e entendo porque ela me liga quando está em um lugar semelhante. A família dela também tem sido incrível e compreensiva. Eles têm uma versão muito filtrada do que aconteceu comigo, assim como minha mãe, mas todos têm sido ótimos comigo. É estranho porque é como se eu tivesse conseguido a noiva cuja família me trata bem apesar de tudo. E não vou mentir, os pais dela são muito tradicionalmente chineses e eu estava com medo de que não continuassem me aprovando, mas o avô dela me deu um abraço, então estou em um lugar melhor, e minha noiva é provavelmente a maior razão para isso, graças à minha palestra TED.